O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, e uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia logo parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão, esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho que a igreja nos proporciona nesse 13º domingo do tempo comum vem de encontro com a nossa realidade de pandemia. Tudo que nós ouvimos no Santo Evangelho é o que nós estamos vivendo atualmente. Pessoas com fé que são curadas, reanimadas, pessoas também sem fé, pessoas que tocam no manto de Jesus e já é curado imediatamente, pessoas que têm clareza do que está pedindo. Então nós observamos que temos um Deus muito ativo e muito cuidadoso com o seu povo. Ele veio para nos mostrar o céu e dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o céu está dentro de você. Mas o inferno também. Deus nos deu no dia do nosso batismo a Santíssima Trindade, isto é, nós temos o Espírito Santo, também o Pai e o Filho. Tudo isso nós recebemos no dia em que nós fomos consagrados a Ele, naquele dia santo, que é santo para nós, o dia do nosso batismo. Um bom cristão é aquele que sabe o dia do seu batismo e vem diante da fonte batismal louvar e agradecer a Deus por ter me consagrado a Ele, por pertencermos a Ele. Que muitas vezes vocês acham que são enfeites que tem na igreja. Sim, são peças maravilhosas, enfeitam também. O ser humano tem essa capacidade de ser criativo, mas a fonte batismal é onde nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova em Cristo Jesus. Então nós temos o Espírito Santo, que é o céu. Mas também o batizado pode ser aquele que é omisso à sua fé, ou talvez não tenha tanta consciência da sua fé, e acaba se entregando às coisas mundanas. A porta é estreita, assim como também o caminho é estreito para chegarmos aos céus. Para o inferno não é preciso de esforço nenhum, porque a porta e o caminho são largos. É uma facilidade tremenda. Para dizer, o Senhor já nos ensina que para estar com Ele não é tão simples como muitos pensam, ou como muitos pregam por aí, ou como muitos buscam tantas outras facilidades, achando que vai para o céu. Depende muito da misericórdia de Deus. E para nós termos esse céu revigorado dentro de nós, é preciso participar. Meu querido, minha querida, você sabe muito bem que para você aprender a dirigir um veículo, é preciso um instrutor e é preciso prática. Agora, com relação à sua vida espiritual, você acha que não é preciso também do sacerdote? Da mesma forma também da vivência da fé? Claro que é preciso ter a prática da vivência da fé. Você acha que Deus deixou a sua igreja os sacramentos porque Ele achou que é bonitinho? Não, porque Eles sabem que nós temos uma inclinação muito grande para as coisas erradas. Então Ele viu que era preciso deixar
a igreja, o sacerdote, para a salvação do seu povo, porque não, senão ele descamba para outras bandas. Então é preciso a vivência da fé. O Evangelho apresentou para nós 2 milagres, 2 milagres de Jesus, que nos fala da fé de 2 pessoas bem diferentes. Tanto Jairo, que vocês ouviram, que é um dos chefes da sinagoga. Para entender melhor, a sinagoga é a igreja dos judeus. Ele é um dos chefes, alguém importante. E a outra é uma mulher, toda cheia de medo, e que ela tocou no manto de Jesus para ser curada. Jairo conversou com o Senhor, ele prostrou diante do Senhor. Jairo sabia muito bem com quem ele estava falando. Ele sabia que não era uma pessoa da esquina, que era um homem como ele, assim como tantos outros homens tinham lá, mas ele era um homem diferenciado, assim como o padre. Sou homem como qualquer outro homem, mas eu sou investido da graça de Deus, existe um diferencial. Então eu não sou um homem qualquer, como muitos pensam. Eu não sou, nem um sacerdote é um homem qualquer. Alguns até levam achando que é, mas não somos. Jairo também viu lá, tinha outros homens. Vamos dizer, a palavra até diz que tinha Pedro, Tiago e João. Por que não foi atrás dos outros? Porque ele sabia quem ele deveria procurar. Ele sabia com quem ele deveria conversar. Ele tinha clareza. E ele foi, e ele insistiu com o Senhor, dizendo: Senhor, minha filha está nas últimas, está morrendo, salva. Meu querido, ele não ficou ali buscando outras coisas. Ele teve muito claro na sua mente o que ele queria. Então ele, como pai, ele queria a salvação da sua filha. E ele sabia que era Jesus Cristo. Ele não ficou ali com mimimi. Ou então, meu querido, assim que aquele... Sabe, quando você vai rezar, que você começa a apresentar uma lista de coisa? Não. Ele foi direto. Ele não ficou ali dando voltas. Ou, sabe como que é, né? O senhor sabe, né? O senhor entende, né? O que eu estou... Não, meu querido. Ele disse: Senhor, a minha filha está morrendo. O Senhor pode curá-la. É o pedido de um pai em favor de uma filha, diante de um Deus que nos ama e que quer que nós cuidemos uns dos outros. E aqui, de modo particular, o pedido do pai com relação à filha. Um Deus apaixonado pela família, um Deus que atende às preces de você que é pai em favor dos seus filhos, quando você pede coisa coerente, tá? Coisas coerentes.
Porque tem gente que pede uns absurdos que não tem sentido. A pessoa ainda não acordou. Coisas coerentes. Deus atende, porque nós somos filhos dele, e um pai, uma mãe, quem ele deu a responsabilidade para cuidar dos teus filhos, que é o Filho de Deus, que ele deu para você cuidar, ele atende o pedido. Imediatamente Jesus foi para atender o pedido. Mas aí vocês ouviram muito bem que uma multidão o comprimia nessa ida. E Jesus sentiu que uma força saiu dele. E ele pergunta: quem me tocou? Para você entender, era uma multidão. Os próprios discípulos usa de uma forma de sátira, mas mestre, tanta gente está aí te comprimindo, o senhor vem nos perguntar quem te tocou? Você está sendo comprimido por muita gente, como que nós vamos saber quem te tocou? Eles não sabiam, mas Jesus sabia, Ele é Deus. Para os outros era um toque qualquer, alguém que esfregou, esbarrou, pisou no pé, isso aqui. Não, para Jesus existia uma diferença. Ele sentiu que essa mulher, que essa pessoa, até então ele não sabia quem era, tocou nele por detrás, e que uma força saiu dele. Podemos até dizer assim, para você entender, meu querido irmão, essa mulher roubou dele essa força, essa cura. E Jesus sabia muito bem. Aí ele pergunta: quem me tocou para a multidão? E a mulher fez o que o padre falou no ato penitencial, confessou. Ela não teve medo da verdade, porque ela, como mulher, isso vocês já aprenderam há muito tempo, mas é bom dar uma recordadinha, por causa das crianças. Na época de Jesus, uma mulher com hemorragia não poderia tocar em um homem, ia largar ele impuro. E essa mulher tocou. Então, quer dizer, ela precisou de se expor publicamente o seu pecado. Ela não pôde ter vergonha. Ela teve ali um coração sincero. Então ela se expõe e diz: fui eu, Senhor. Então Jesus, neste momento, ele é cheio de misericórdia. Primeiro ele quer saber, ele é o Senhor, ele quer saber quem me tocou. Aí ele tem a resposta. A pessoa fala a verdade, se expõe publicamente, e Deus fala publicamente: graça à tua fé. Então Jesus está nos ensinando que você, meu querido irmão, está na multidão, sai da multidão, toca nele. Mas para sair da multidão tem que ter um coração sincero, puro, não pode se enganar a si mesmo, achando que vai enganar Jesus. Tanta gente tocou nele, ele não estava nem aí com os outros. Essa mulher fez o diferencial. Sai da multidão, meu querido irmão. Deus conhece a cada um de nós pelo nome, sabe de tudo que nós precisamos e necessitamos. Mas muitas vezes, meu querido, você está na multidão simplesmente por estar.
continua na mesmice, não mudou nada a sua vida. É preciso é preciso sentir as maravilhas de Deus na sua vida, como essa mulher sentiu. Mas para isso eu preciso tocar nele com fé. Deixa a luz do céu entrar. Ela está entrando só por um buraco de uma fechadura. Você não vai conseguir discernir Jesus. E aí você vai dizer para mim e para os outros, se enganando: eu aceitei Jesus, mas é a minha vidinha devassa que eu levo, como que é? Então, meu querido, minha querida, o Evangelho diz que nós precisamos ser verdadeiros. A própria palavra vem nos ensinar hoje que é necessário sermos verdadeiros. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Então, meus amados irmãos e irmãs, assim também deve ser a nossa vida. Homens e mulheres fiéis ao nosso Senhor. Ele não pode ser só mestre na minha vida, ele tem que ser o Senhor da minha vida. Depois, Jesus continuando, indo para a casa de Jairo, ele não esqueceu, ele não esquece. Ele é Deus, Ele sabe de tudo, de tudo que acontece. Ele já despediu a multidão, chamou aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João, e vamos, mas veio o pessoal dizendo para Jairo: por que você está indo importunando o mestre? A sua filha já morreu. Deixa o mestre seguir. Tua filha já morreu. Jesus olhou para Jairo e disse: não tenhas medo, basta ter fé. Você vive no medo, irmão. Tem medo de aceitar Jesus, aceitar sua palavra, aceita só algumas coisas dele, outras coisas você já rasga fora da Bíblia, da palavra dele, não quer. Isso não me convém. Porque tem que modernizar as coisas. O mundo está muito avançado, então a igreja também tem que se modernizar. O que tem morar junto? Não precisa casar. O Estado diz que assim mesmo está bom. Ainda vem e comungo. Acho que estou certo. E depois que as bênçãos do Senhor, é prepotente, arrogante, e que é bênção de Deus, está na multidão ainda. Jesus está dizendo: não tenhas medo, basta ter fé. E ele foi. Chegando lá, Jesus encontra outro alvoroço, aqueles velórios que o povo só falta arrancar o cabelo. Você já foi em algum desse? Eu já. Olha, é difícil, hein? E o povo lá naquele griteiro, só arrancando o cabelo. Jesus dá uma olhada para aquele povo e fala assim: por que essa confusão, esse choro todo aí? Que acorda, olha esse choro aí, ó. Dizendo o quê?
Que isso? Você não acredita na vida eterna? Acorda. A criança de Jesus, a criança não morreu, está dormindo. A morte é um sono para nós. A morte é um sono. Entendeu? A morte é um sono. Jesus está dizendo, é dormir. É um sono. Você vai dormir. Então, para que escândalo? Nós sabemos, ouvimos na primeira leitura, que a morte entrou no mundo porque o inimigo, o capeta, teve inveja de Deus que nos deu a vida eterna. Aí então ele corrompeu Eva e assim Adão, e perdemos. E Jesus está dizendo agora para nós, é um sono. Para que esse desespero? Para que tudo isto? Vocês são meus discípulos. Vocês são meus seguidores. Então tenha fé. Acredita. Como sempre, em todo lugar tem uns engraçadinhos. Não ser diferente na comunidade. Hoje, né, não vamos falar de Jesus, mas fala do padre. Começaram a caçoar de Jesus. Ele mandou esse povão sair também. Sai daqui. Só serve para atrapalhar a família e os outros. Não está resolvendo nada, esse povo aqui. Isso a gente vê muito em velório, né? A gente vai lá rezar no velório, um converseiro tremendo. Dá vontade de gritar assim, sai daqui, que você veio fazer aqui? Você está no lugar errado, acorda, infeliz. Ou você veio ser solidário com a família, ou então fica na tua casa. Lê o Evangelho na sua casa depois da minha homilia. Marcos capítulo 5, versículo de 21 a 43. Pode lá ler. Tudo isso que o Papa falou está aqui no Evangelho. Jesus pegou os 3 discípulos que o acompanhavam e os pais da menina. Foi no quarto. Quarto é lugar sagrado, é lugar do casal. É lugar onde gera os filhos para Deus. Lá no quarto estava a criança, 12 anos, é criança, viu? Não é de hoje não, faz muito tempo que 12 anos é criança. Com 12 anos. E Jesus falou para ela, pegando na mão dela, Talita cum, menina, levanta-te. Você está simplesmente dormindo. Jesus está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, creia na vida definitiva. Jesus reanimou esse corpo, essa é uma ressurreição, e deu vida. Mas por que ele deu vida? Porque o espírito não morre. Porque se tivesse morrido o espírito, ela não teria vida, assim como Lázaro. Lázaro, depois de 4 dias fedendo lá, decomposto, Jesus diz, vem para fora, Lázaro, é eu que sou o Senhor da vida. É eu que transformo a tua vida. É eu que digo que você deve vir para fora e acordar. É eu que dou para você um corpo. Então nós vimos aí
que para Deus, meu querido, aquilo que é impossível para nós e para a ciência, para Deus tudo é possível. Basta ter fé. A pergunta é hoje: como está a sua fé? Ainda tem medo da morte? Ainda fica arrancando o cabelo por aqueles que já morreram da sua família? Ou você acredita no Senhor, na ressurreição dos mortos, como vamos professar daqui a pouquinho? Então preciso, meu querido, minha querida, largar de ficar navegando de forma errada pelos mares aí que a vida oferece e entrarmos no barco do Senhor Jesus e querer navegar com Ele nesta vida. Assim nós vamos atravessando esse vale de lágrimas com o nosso destino de céu. Assim que nós somos chamados a viver. Eu vou morrer, você vai morrer, todos nós iremos morrer para esta vida, mas nós somos eternos. Por isso que eu quero dormir na barca de Jesus Cristo, para quando Ele fala assim: levanta, Edivaldo, meu filho, acorda, você está comigo. Assim que eu quero acordar, e que Deus permita que isto aconteça, que nesse resto de vida que ainda terei, que eu possa viver segundo a vontade dEle, porque eu desejo estar com Ele. Eu não quero estar com o inimigo. Tem tantos inimigos neste mundo que a gente conhece, tanta injustiça, tanta coisa errada que acontece neste mundo, que eu quero ir para a glória onde eu serei feliz eternamente, que eu não precisarei mais de ficar lutando contra os capetas da vida, mas sim simplesmente fazer aquilo que eu desejo, glorificar sempre o meu Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que você possa, neste tempo de pandemia, beber da sabedoria divina, para ser uma pessoa repleta da fé, porque Jesus Cristo é a nossa alegria. Vamos falar? Jesus Cristo é a nossa alegria. Amém.